Olá, meu nome é Bernardo Guimarães e nesse vídeo eu quero destacar a importância da carta anual que está prevista na Lei das Estatais. E de pronto eu quero registrar que esse é um dos instrumentos mais revolucionários da lei. A previsão da existência dessa carta traz um compromisso da empresa estatal com metas claras a serem atingidas e vincula o funcionamento da empresa de modo a tornar conhecido de todas aquelas pessoas que se envolvem na companhia, como esses objetivos serão atingidos dentro de um determinado período de tempo. O nome, carta, pode te enganar. Parece que trata de um instrumento formal, para mera comunicação de algo, aquela coisa meio feita, como se diz, para inglês ver. Embora, evidentemente, a carta comunique algo, ela é muito mais que isso. Ela tem efeitos que me parecem bastante importantes. Cuida-se aqui de um documento elaborado em regra pelo próprio Conselho de Administração da empresa, o que já demonstra a importância institucional desse documento. Todos nós sabemos, o Conselho é o órgão diretivo máximo da companhia, que responde pelas decisões estratégicas que ela adota, enfim, está acima do nível executivo, e, portanto, não é algo comum. Essa carta é algo que realmente ocupa uma posição de relevo. A finalidade primeira desse documento é consolidar, assim, por assim dizer, uma espécie de planejamento estratégico, em que você vai detalhar todos os planos para realizar e concretizar os objetivos da empresa estatal. Isso passa pela indicação clara desses objetivos, dizer o que vai ser feito de maneira segura, assertiva, e mais do que isso, quais os meios materiais que vão ser alocados para produzir esse resultado. Ou seja, tem que dizer o que vai ser feito e como vai ser feito. Você vai dar, assim, um aspecto bastante concreto ao interesse público que está por trás da criação da empresa, que passa, então, a não ser mais aquela mera cogitação, uma coisa abstrata, algo que tudo compreende, mas sim assume um contorno concreto, tangível e efetivo. A partir da carta, se torna bastante claro para todos os interessados quais são os objetivos públicos dessa companhia, permitindo que a sociedade, os órgãos de controle, os investidores conheçam isso de antemão. Qual é esse direcionamento, concretamente, que vai ser feito? E aí reside o ponto central da importância institucional desse documento. Ele vai corporificar o interesse público e vai gerar efeitos internos, ou seja, vai orientar todo o funcionamento da estrutura da companhia, que vai ter que obedecer essas diretrizes, mas também vai gerar efeitos externos. Do ponto de vista externo, eu te lembraria que a carta traz informação que impacta sobre os interesses dos investidores privados, dos órgãos de controle, enfim, da sociedade, mas também vai criar um anteparo, um limite para a ingerência política que possa haver do executivo sobre a empresa. Porque uma vez que você tenha dito com clareza o que vai ser feito, você fez aí, por assim dizer, um plano de voo, fica muito difícil que haja o desvio disso por meio da influência política. Então, observando e seguindo essas regras, não vai ser legítimo ao poder executivo atropelá-las e vai vincular-se um pouco mais racionalmente ao exercício desse poder. Uma vez que haja compromissos claros, portanto, qualquer atuação que desborde, que não esteja alinhada com eles, vai ser irregular. Se o executivo pretender implementar objetivos completamente diversos do que são aqueles que foram comunicados pela empresa à sociedade, ele vai agir em nítido desvio de poder, aquele conceito que vem do direito administrativo, inclusive expondo o poder de controle às sanções que são previstas para o exercício desviado dessa prerrogativa. A carta também vai trazer algo importante, que são elementos de controle sobre a atuação da administração da empresa. Uma vez que você tem objetivos definidos, metas a serem atingidas, não cumprir o que está programado é algo que deve ser considerado pelo controlador, ou seja, ele vai avaliar a performance dos controladores a partir dos resultados propostos. Embora não atingir a meta, não seja propriamente uma irregularidade jurídica, algo que deva ser sancionado com uma infração legal, do ponto de vista da ideia do controle, isso é importante. É evidente que qualquer empresário, e o Estado é um empresário aqui, espera que os seus administradores produzam os resultados desejados. A empresa existe para isso. Pode ser que não alcance, mas esse é o objetivo. Portanto, a criação dessas metas deve ser utilizada para você avaliar se os administradores estão ou não cumprindo as suas responsabilidades, se eles devem ser mantidos ou não. É importante que haja isso para que você perceba essa gestão para o resultado. Outro aspecto fundamental é que a carta dá
materialidade a diretriz da transparência da governança. Ela vai trazer ao público, aos órgãos de controle, a todo mundo que se interessar pela vida da sociedade, controle social, controle jurídico, interno e externo, elementos para que eles exerçam suas atividades e, portanto, compreendam a dinâmica de funcionamento e possam ver se isso está sendo efetivado. Daí a necessidade da ampla divulgação a essa carta, não sendo algo que se exaure na simples comunicação, na simples publicidade. Isso implica aquela política ativa de divulgação que está contida no pilar da transparência da governança. É importante notar, por fim, que a lei prevê uma série de outras comunicações, comunicação de governança, de sustentabilidade, que estão a cargo da companhia. E mais de uma vez, quando eu tenho dado as aulas sobre esse tema nos cursos da Zend, as pessoas perguntam, Bernardo, mas isso tem que ser 3 documentos, podem ser um documento só? Eu sempre costumo dizer, olha, isso é uma questão formal que não impacta em nada. Pode se reunir, pelo menos na minha opinião, esses documentos que não vai gerar problema algum. É até bom que isso seja feito, que haja divulgação conjunta deles. Nessa perspectiva, existe um modelo dessa carta, se você se interessar, no site do Ministério do Planejamento, e ele traz outras questões junto dela, como a questão da governança. Então é salutar que haja esse compartilhamento dessas informações, dessa questão formal de elementos. Enfim, e para concluir, a Carta dos Instrumentos fundamentais para a boa governança das empresas estatais. Ela constitui um compromisso concreto com a transparência do funcionamento da empresa e, portanto, assegura para a sociedade que aqueles recursos públicos que estão investidos na empresa estatal sejam alocados de uma maneira racional que todos nós possamos conhecer e, eventualmente, questionar se for o caso. Muito obrigado.